Bom, gente, vamos lá para os nossos comentários finais. Primeiro, coisas vendidas conjuntamente. De acordo com o artigo 503 do Código Civil, que está lá no capítulo da compra e venda, o defeito oculto em uma delas não autoriza a rejeição de todas, a menos que elas formem um todo inseparável. Por exemplo, se você comprou uma coleção de livros de direito civil, cada livro correspondente a um tema do direito civil. Se, porventura, o volume que trata do direito dos contratos vier com páginas a menos, por força de um erro de impressão, você não terá a possibilidade de devolver ou exigir a devolução de todos os objetos, de todos os livros que integram a coleção. Você vai poder exigir a devolução do volume defeituoso, ou optar por ficar com ele e pedir um abatimento proporcional ao seu preço. Agora, vamos imaginar que se trate de uma coleção de livros raros ou uma coleção em que os temas não são divididos por livro, É uma história que começa no volume 1 e termina no volume 12. O defeito no volume 7 acaba prejudicando todos os demais, porque a história está distribuída entre todos os livros. Aí é diferente, porque os livros formam um todo inseparável. Aí é possível, por força de um defeito de impressão existente em um dos volumes, o adquirente optar ou pela devolução da obra inteira ou um abatimento do preço considerando a obra inteira. Tudo bem? Outra questão, outro tópico bastante importante também. A entrega de coisa diversa da contratada não configura vício redibitório, mas sim inadimplemento contratual. Então, vamos imaginar, eu tenho um amigo que tem uma coleção de relógios, alguns até muito parecidos uns com os outros, mas eu me encanto por um modelo que ele tem e faço uma proposta de aquisição e ele acaba concordando. Ele me vende lá um relógio, vamos imaginar um G-Shock, por R$300. E ao invés de ele entregar o G-Shock que eu gostei, ele acaba me entregando um outro G-Shock da coleção dele muito parecido. E eu no primeiro momento não presto muita atenção, levo para casa, depois verifico que não é o G-Shock que eu fiz a proposta de compra e ele acabou aceitando. Ele me entregou um relógio diferente. Aqui não se trata de vício redibitório, não tem defeito oculto na coisa, simplesmente foi entregue uma coisa distinta daquela que foi comprada. Então aí nós temos inadimplemento contratual. Eu, como comprador, posso exigir que ele me entregue a coisa que efetivamente eu comprei, ou, se eu optar, posso também exigir a resolução do contrato, devolvo o relógio que ele me entregou, o que não era o que eu havia gostado, e ele me devolve o preço pago e, eventualmente, perdas e danos que eu consegui demonstrar teriam ocorrido, certo? Também, aí, muito mais importante, não se confunde vício redibitório com erro quanto às qualidades essenciais do objeto. O erro, lembrem, tem sempre natureza subjetiva. O erro se localiza na manifestação da vontade do adquirente. Então, se o adquirente pensa consigo que um bem
é de ouro, quando na realidade uma joia é de ouro, quando na realidade ela é banhada a ouro, isso não se confunde com um vício redibitório. Não é um vício oculto. Então o cara estava passando por uma joalheria, viu lá uma correntinha muito bonita, ele resolve comprar para presentear a esposa. Ele olha e imagina que ela é de ouro, uma joia fina e tal. Ele sequer se digna a perguntar para o vendedor se de fato a corrente é de ouro. Ele, imaginando que ela seja de ouro, vê o preço, entra, olha, eu quero essa corrente aqui. Vendedor, tudo bem. Entrega a corrente. Muito bem, ele vai, pega a corrente, leva para presentear a esposa. Quando a esposa abre e tal, não, é linda e tal, mas não é de ouro. Como assim não é de ouro? Eu vi na vitrine, tão linda. Não, olha, é muito bem feita a joia de fato, mas ela não é de ouro, ela é banhada a ouro, né? Esse erro quanto a uma qualidade essencial da coisa não se confunde com o vício redibitório. O vício redibitório é algo objetivo, é um defeito. E essa corrente não tinha defeito nenhum. Apenas o comprador acabou se confundindo sozinho. Vejam, ele não foi levado a erro, que aí caracterizaria o dolo, né? Não foi o vendedor que fez ele acreditar que a joia fosse de ouro. Não, ele olhou para a joia e imaginou que ela fosse de ouro quando ela não era. Ele errou. O erro é um vício do negócio jurídico que reside na manifestação da vontade e só pode gerar anulação do negócio se ele for excusável. Né? Quando o sujeito conseguir demonstrar, no caso concreto, de que havia desculpa, havia uma situação concreta, objetiva, que era capaz de levá-lo a erro. Né? O que, nesse exemplo específico, pode ser muito difícil de ser demonstrado. Ainda mais porque não houve qualquer indagação sobre o material, o tipo de material que a corrente utilizava. Tá certo? Então, não confundam. Erro tem natureza subjetiva, pode eventualmente gerar a anulação do negócio desde que ele seja excusável. Né? Vício redibitório tem natureza objetiva. A coisa adquirida apresenta um defeito, um vício que a torna imprópria para o uso ou imprópria aos fins para os quais ela se destina. Tudo bem? Então, vamos só recapitular aqui os requisitos para a configuração dos vícios redibitórios. São 5, e eu vou me aproveitar aqui do resumo que eu fiz para rapidamente passá-los aí um a um. Primeiro, a coisa deve ter sido recebida em virtude de contrato comutativo ou doação onerosa. No resumo que eu passei a vocês, ainda consta, além da doação onerosa, doação remuneratória, que é um outro tipo de doação específico que eu vou tratar oportunamente. Agora eu quero que vocês gravem. A coisa tem que ser recebida por força de um contrato de alienação onerosa, caráter comutativo e, excepcionalmente, doações, desde que elas sejam onerosas ou remuneratórias. As onerosas eu já comentei aqui antes. As remuneratórias eu vou deixar para comentar no momento específico. Segundo requisito, os defeitos necessariamente têm que ser ocultos. Se eles puderem ser detectados facilmente através de um rápido exame por uma pessoa com uma diligência normal, não se tratam de vícios redibitórios. São vícios aparentes que, no regime do Código Civil, não autorizam
o adquirente a reclamar a devolução da coisa ou abatimento do preço. No CDC é diferente, na próxima aula a gente vai ver. Terceiro, os vícios existentes, os vícios devem ser existentes ao tempo da alienação e devem perdurar até o momento da reclamação, não respondendo o alienante pelos supervenientes. Ou seja, para que um defeito oculto seja considerado vício redibitório, é necessário que ele esteja presente na coisa antes do momento da alienação. Vejam, o alienante não pode ficar responsável por todo e qualquer vício que surgir na coisa depois que ela foi entregue ao adquirente. Apenas os vícios ocultos anteriores à alienação é que são de responsabilidade do alienante. Quarto, os vícios, se os vícios forem conhecidos pelo adquirente, ou seja, se ele examina a coisa e no momento do exame ou no momento do negócio, o vendedor, o alienante, informa, olha, o carro tem um problema no motor. Se ele conhecia essa realidade e resolveu assumir a compra mesmo assim, problema do adquirente. Ou seja, os vícios devem ser desconhecidos, devem ser ocultos e desconhecidos do adquirente. Porque se o adquirente sabia da sua existência, ele não vai poder alegar, não vai poder exigir garantia do alienante. Afinal, ele assumiu o risco, né, ao resolver consumar a aquisição de uma coisa que ele sabia possuía um defeito oculto. E por último, o vício, como eu disse num dos vídeos, deve ser grave a ponto de prejudicar o uso da coisa ou diminuir-lhe o valor. Né? Até aqui eu cito um exemplo clássico que o Carlos Roberto menciona na obra dele. Por exemplo, a esterilidade do touro adquirido como reprodutor. Né? O cara compra um touro para ele ser o reprodutor lá do gado dele. E descobre depois que o touro é estéril. Pô, quer vício redibitório maior? Ele prejudica completamente a finalidade para o qual o animal foi adquirido. E também ele usa outro exemplo, o excessivo aquecimento do motor do veículo nos aclives, nas subidas. Né? Vamos imaginar, eu vendi o carro, o cara vai usar o carro em São Paulo numa subida, toda subida que ele pega, o carro começa a aquecer, começa a sair fumaça. Evidentemente que isso prejudica sensivelmente o uso da coisa. Então, vícios de somenos importância, como exemplifiquei com o arranhãozinho do carro, um amassadinho na geladeira que eu comprei, não caracterizam vícios redibitórios no regime do Código Civil, nos negócios puramente civis. No regime do CDC, nós vamos ver, é diferente. Tá? O regime do CDC vai ficar para a nossa próxima aula. Um abraço a todos aí.